Em 2010, uma delegação de países incluindo a Síria e a Rússia chegou a uma obscura agência das Nações Unidas com um pedido estranho: levar essas mesmas fronteiras soberanas ao mundo digital. Eles queriam permitir que os países atribuíssem endereços de internet fossem atribuídos país por país, da mesma forma que os códigos de país eram originalmente designados para números de telefone, diz Ascal Sharp, consultor de política digital que era na época diretor de políticas da gigante de tecnologia Cisco. Depois de um ano de negociações, o pedido não deu em nada. Criar tais fronteiras teria permitido que as nações exercessem rígido controle sobre seus próprios cidadãos, contrariando o espírito aberto da internet como um espaço sem fronteiras, livre dos ditames de qualquer governo individual. Quase uma década depois, esse espírito parece uma lembrança antiga. As nações que saíram da ONU de mãos vazias não desistirão da ideia de colocar uma parede ao redor do seu canto no ciberespaço. Elas simplesmente passaram a última década buscando formas melhores de tornar isso uma realidade. A Rússia já explora uma nova abordagem para criar um muro de fronteira digital e aprovou 2 projetos de lei que exigem medidas tecnológicas e legais para isolar a internet russa. O país faz parte de um número crescente de nações insatisfeitas com uma internet construída e controlada pelo Ocidente. Embora os esforços russos dificilmente sejam a primeira tentativa de controlar quais informações podem e não podem entrar em um país, sua abordagem representa uma mudança em relação ao que foi feito no passado. As ambições da Rússia vão mais longe do que as de qualquer outro país, com as possíveis exceções da Coreia do Norte e do Irã, no sentido de fraturar a internet global, diz Robert Morgus, analista de segurança cibernética do Centro de Estudos americano New America Foundation. A abordagem da Rússia é um vislumbre do futuro da soberania na internet. Hoje, os países que buscam o mesmo não são mais apenas os suspeitos autoritários de sempre e estão fazendo isso em níveis mais profundos do que nunca. Seu projeto é auxiliado tanto pelos avanços da tecnologia quanto pelas crescentes dúvidas sobre se a internet aberta e livre foi uma boa ideia. Os novos métodos abrem a possibilidade não apenas de países construírem suas próprias pontes levadiças, mas também de alianças entre países que pensam da mesma forma para criar uma internet paralela. Não são apenas as filosofias defendidas pelo Ocidente que os incomodam, mas o modo como essas filosofias foram incorporadas na própria arquitetura da rede, que é famosa por garantir que ninguém possa impedir que alguém envie algo a outra pessoa. Isso se deve ao protocolo base que a delegação que foi à ONU em 2010 tentava contornar, o TCP/IP, Protocolo de Controle de Transmissão. Protocolo de Internet, permite que as informações fluam sem nenhuma ressalva quanto à geografia ou conteúdo. Não importa qual informação esteja sendo enviada, de que país ela esteja vindo ou as leis do país que vai recebê-la. Tudo o que importa é o endereço de internet ao final da comunicação. É por isso que, em vez de enviar dados por caminhos predeterminados, que podem ser desviados ou cortados, o TCP/IP envia pacotes de informações do ponto A ao ponto B por qualquer via necessária. É fácil rejeitar objeções a essa configuração como os gritos agonizantes de regimes autoritários em face de uma força global de democratização, mas os problemas que surgem não afetam apenas eles. Qualquer governo pode se preocupar com códigos maliciosos como vírus chegando a instalações militares e redes de água e energia, ou com a influência de notícias falsas sobre o eleitorado. Rússia e China só entenderão um pouco mais cedo do que os demais o possível impacto que um ecossistema de informação massivo e aberto teria sobre os humanos e a tomada de decisões, especialmente no nível político, diz Morgus. A visão destes países é que cidadãos de um país são uma parte tão crítica de sua infraestrutura quanto usinas de energia e precisam ser protegidos de informações supostamente maliciosas, neste caso, notícias falsas, em vez de vírus. Mas não se trata de proteger os cidadãos tanto quanto de controlá-los, diz Lincoln Pigman, pesquisador da Universidade de Oxford e do Centro de Política Externa, em Londres. Rússia e China começaram a falar publicamente sobre uma internet soberana por volta de 2011 ou 2012,
quando uma onda de protestos começava a se consolidar em território russo e as revoluções nascidas abalavam regimes autoritários. Convencidos de que essas revoltas haviam sido instigadas por estados ocidentais, a Rússia buscou impedir que influências revolucionárias atingissem seus cidadãos, essencialmente criando postos de controle em suas fronteiras digitais. Mas instaurar uma soberania na internet não é tão simples quanto se desligar da rede global. Isso pode parecer contraintuitivo, mas, para ilustrar como esse movimento seria contraproducente, não é preciso olhar além da Coreia do Norte. Um único cabo conecta o país ao resto da internet global. Você pode desconectá-lo com um apertar de botão. Mas poucos países considerariam implementar uma infraestrutura semelhante. De uma perspectiva de hardware, é quase impossível. Em países com conexões ricas e diversificadas com o resto da internet, seria virtualmente impossível identificar todos os pontos de entrada e saída, diz Paul Barford, cientista da computação da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que mapeia a rede de tubos e cabos por trás da internet global. Mesmo que a Rússia pudesse de alguma forma encontrar todos os pontos pelos quais as informações entram e saem do país, não seria muito interessante bloqueá-los, a menos que também quisessem se separar da economia mundial. A internet é agora uma parte vital do comércio no mundo, e a Rússia não pode se desconectar desse sistema sem prejudicar sua economia. A China tem tradicionalmente liderado esse controle de conteúdo online e emprega filtros com o chamado Grande Firewall para bloquear certos endereços de internet, palavras, endereços de IP e assim por diante. Esta solução não é perfeita, é baseada em programas de computador, o que significa ser possível projetar formas de contorná-la, como as redes privadas virtuais e sistemas de prevenção de censura, como o navegador Tor. Além disso, o sistema chinês não funcionaria para a Rússia. Por um lado, depende muito das grandes empresas chinesas retirarem esse conteúdo de circulação, diz Adam Segal, especialista em segurança cibernética do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, enquanto a Rússia é mais dependente de empresas de mídia social americanas. Grande parte da vantagem da China também se resume à estrutura física com a qual a internet é construída. A China, desconfiada da nova tecnologia ocidental desde o início, só permitiu que pouquíssimos pontos de entrada e saída para a internet global fossem feitos em suas fronteiras, enquanto a Rússia foi inicialmente bastante receptiva e, hoje, está repleta destas conexões. A China simplesmente tem menos fronteiras digitais para ficar de olho. A Rússia está, portanto, trabalhando em um método híbrido que não depende inteiramente de equipamentos nem de programas. Em vez disso, manipula o conjunto de processos e protocolos que determinam se o tráfego da internet pode se mover de sua origem para o destino pretendido. Os protocolos da internet especificam como todas as informações devem ser tratadas por um computador para serem transmitidas e roteadas pelos cabos globais. Um protocolo é uma combinação de diferentes coisas como dados, algoritmos, endereços de IP, diz Dominique Lazansky, que trabalha na governança da internet e presta consultoria sobre desenvolvimento de seus padrões. É no DNS que a Rússia está mirando. O país previa testar em abril uma forma de isolar o tráfego digital de todo o país, para que as comunicações via internet por seus cidadãos permanecessem dentro dos limites geográficos do país, em vez de percorrer o mundo. Para estabelecer as bases para isso, a Rússia passou anos promulgando leis que forçam empresas internacionais a armazenar todos os dados dos cidadãos russos dentro do país, levando algumas empresas como a rede LinkedIn a serem bloqueadas ao se recusarem a cumprir isso. Se a Rússia tiver sucesso em seus planos de um DNS nacional, não haverá necessidade de filtrar informações internacionais. O tráfego de internet russo nunca precisa sair do país, diz Morgus, analista da New America Foundation. Isso significa que a única coisa que os russos ou qualquer um poderiam acessar de dentro da Rússia seria a informação que está hospedada dentro da Rússia, em servidores fisicamente presentes no país. Isso também significaria que ninguém poderia acessar informações externas, seja isso dinheiro ou o site da Amazon para comprar um lenço.
A maioria dos especialistas reconhece que o principal objetivo da Rússia é aumentar o controle sobre seus próprios cidadãos. Mas a ação também pode ter consequências globais. As abordagens adotadas pela Rússia e pela China são muito caras para países menores, mas isso não significa que isso não os influencie. A disseminação, particularmente de políticas repressivas ou da arquitetura iliberal da internet, é como um jogo de imitação, diz Morgus. Sua observação é confirmada por uma pesquisa feita por Jacqueline Kerr no Laboratório Nacional Lawrence Livermore, um centro de pesquisa federal dos Estados Unidos baseado na Universidade da Califórnia. A extensão e alcance do controle da internet por regimes autoritários são determinados por 3 fatores. Primeiro, pelas soluções que estão disponíveis. Segundo, se o regime pode se dar ao luxo de implementar qualquer uma das opções disponíveis. A terceira variável, as políticas selecionadas pelos estados que são uma referência para este regime, é o que explica por que isso é descrito como um jogo de imitação, quais recursos os parceiros endossaram ou escolheram. Isso muitas vezes depende da atitude destes países de referência ao controle da internet. Em relação à primeira variável, os vizinhos da Rússia, como as repúblicas da Ásia Central, poderiam se conectar apenas à versão russa da internet. Isso expandiria as fronteiras desta rede para sua periferia, diz Morgus. Nem todos se enquadram perfeitamente entre os que defendem uma internet aberta e os autoritários repressivos quando se trata de como eles lidam com a internet. Israel, por exemplo, encontra-se nitidamente entre os dois extremos, como Morgus destacou em um artigo publicado no ano passado. Esse estudo mostra que, nos últimos 4 anos, os países que são os maiores tomadores de decisão digitais, Israel, Singapura, Brasil, Ucrânia, Índia, entre outros, têm se aproximado cada vez mais de uma abordagem mais soberana e fechada quanto à circulação de informação. As razões para isso são variadas, mas vários desses países estão em situações semelhantes: Ucrânia, Israel e Coreia do Sul, que vivem em um estado perpétuo de conflito, dizem que seus adversários estão usando a internet contra eles. Alguns especialistas acham que o uso estratégico da rede, em especial, das mídias sociais, se tornou como a guerra. Mesmo a Coreia do Sul, apesar de sua reputação de nação aberta e global, desenvolveu uma técnica inovadora para reprimir informações ilegais online. Mas os tomadores de decisão podem realmente copiar o modelo da China ou da Rússia. Os meios tecnológicos da China para sua soberania são muito idiosincráticos para países menores seguirem. O método russo ainda não está totalmente testado. Ambos custam no mínimo centenas de milhões para serem criados. 2 dos maiores países dentre estes, Brasil e Índia, há muito tempo buscam uma maneira de lidar com a internet global de forma independente dos valores de abertura do Ocidente ou das redes nacionais fechadas. Sua internet e valores políticos estão no meio do caminho deste espectro, diz Morgus. Durante a maior parte da última década, ambos tentaram encontrar uma alternativa viável para as 2 versões opostas da internet que vemos hoje. Essa inovação foi sugerida em 2017, quando o site de propaganda russo RT informou que Brasil e Índia se uniriam à Rússia, China e África do Sul para desenvolver uma alternativa que eles chamavam de Internet dos BRICS. A Rússia alegou que estava criando a infraestrutura para protegê-los da influência externa. O plano fracassou. Tanto a Rússia quanto a China estavam interessadas em promover os BRICS, mas os demais estavam menos entusiasmados, diz Lazansky. Em especial, a mudança de liderança no Brasil fez isso sair dos trilhos. Alguns veem bases sendo lançadas para uma segunda tentativa sob o disfarce do projeto de Rota da Seda do século XXI da China para conectar a Ásia, a Europa e a África com a construção de uma vasta rede de corredores terrestres, rotas marítimas e infraestrutura de telecomunicações em países como Tajiquistão, Djibouti e Zimbábue. Segundo estimativas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, a China está envolvida em cerca de 80 projetos de telecomunicações em todo o mundo, desde a instalação de cabos até a construção de redes centrais em outros países,
contribuindo para uma rede global significativa e crescente de propriedade chinesa. Uma possibilidade é que um número suficiente destes países se una à Rússia e à China para desenvolver uma infraestrutura semelhante a ponto de poderem se sustentar economicamente sem fazer negócios com o resto do mundo, o que significa que poderiam se isolar da internet ocidental. Os países menores podem preferir uma internet construída em torno de um padrão não ocidental e uma infraestrutura econômica construída em torno da China pode ser a terceira via que permitiria aos países participar de uma economia semiglobal e controlar certos aspectos da experiência de internet de suas populações. Syntax, analista do grupo de inteligência Stratfor, nos Estados Unidos, argumenta que uma economia da internet autossustentável, embora possível, é extremamente improvável. Maria Ferrell, da Open Rights Group, uma organização dedicada a promover a liberdade na internet, não acha que isso é exagero, embora uma internet isolada possa ter uma forma ligeiramente diferente. A iniciativa da China, diz ela, oferece aos países tomadores de decisão pela primeira vez uma opção de acesso online que não depende da infraestrutura de internet ocidental. O que a China tem feito é criar não apenas um conjunto inteiro de tecnologias, mas sistemas de informação, treinamento de censura e leis para vigilância. É um kit completo para executar uma versão chinesa da internet, diz ela. Juntamente com todos os outros especialistas entrevistados para este artigo, Ferrell reiterou como seria insensato subestimar as reverberações em curso das revelações feitas e Edward Snowden sobre a coleta de informações feita pelo governo americano, especialmente porque elas minaram a confiança dos países tomadores de decisão em uma rede aberta. Assim como a Rússia está trabalhando para reinventar o DNS, a internet autoritária da iniciativa chinesa oferece aos países acesso aos protocolos de internet da China. O TCP/IP não é um padrão estático, aponta David Conrad, diretor de tecnologia da Corporação da Internet para a Atribuição de Nomes e Números, que emite e supervisiona os principais domínios de internet e administra o DNS. Está sempre evoluindo. Nada na internet é imutável. Por mais de uma década, China e Rússia têm pressionado a comunidade da internet a mudar o protocolo para permitir uma melhor identificação de emissores e destinatários, acrescenta Ferrell, algo que não surpreenderá ninguém que esteja familiarizado com a adoção em massa do reconhecimento facial para rastrear cidadãos no mundo físico. Mas talvez os países autoritários tenham menos trabalho a fazer do que imaginam. Cada vez mais países ocidentais são forçados a pensar sobre o que significa a soberania na internet, diz Tack. Na esteira da recente interferência eleitoral nos Estados Unidos e da prática bem documentada dos governos russos de semear discórdia nas mídias sociais ocidentais, os políticos ocidentais acordaram para a ideia de que uma internet livre e aberta pode realmente prejudicar a própria democracia, diz Morgus. A ascensão paralela do populismo nos Estados Unidos e em outros lugares, somada a preocupações com o colapso da ordem internacional liberal, fez muitos dos tradicionais defensores da internet aberta recuarem. Não se trata de classificar países como ruins ou bons, isso diz respeito a qualquer país que queira controlar suas comunicações, diz Milton Miller, que dirige o projeto de governança da internet na Universidade Georgia Tech, nos Estados Unidos. A pior coisa que vi ultimamente é a Lei Britânica de Danos Digitais. Esta proposta inclui a criação de um órgão regulador independente, encarregado de estabelecer boas práticas para as plataformas de internet e punições caso elas não sejam cumpridas. Essas boas práticas limitam tipos de informação, pornografia de vingança, crimes de ódio, assédio e perseguição, conteúdo carregado pelos prisioneiros e desinformação de forma semelhantes às recentes leis russas sobre internet. De fato, as próprias multinacionais temidas pelos países tomadores de decisão atualmente podem estar ansiosas por serem recrutadas para ajudá-los a alcançar suas metas de soberania da informação. Sejam as fronteiras da informação elaboradas por países, coalizões ou plataformas globais de internet, uma coisa é clara: a internet aberta com a qual seus criadores sonharam já acabou. A internet não tem sido uma rede global há muito tempo, diz Lazansky.